Agora nós vamos convidar o próximo palestrante, Dr. Sérgio Takeu, professor doutor da RIDP da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, coordenador do grupo de computação pervasiva e alto desempenho PoliUSP, e vai falar sobre a interface cérebro-máquina. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação com enfoque mais tecnológico, mas bastante acessível ao público leigo, né? Eu procurei não me aprofundar na parte muito técnica, tá bom? Eu posso responder essas perguntas técnicas depois, e através do e-mail, através da própria tabela, né? Então, vamos falar sobre a interface cérebro-máquina. Antes de entrar nessa apresentação, gostaria de dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento que eu considero importantíssimo na humanidade. O pessoal de Berkeley está dizendo que é o seguinte: nós estamos vivendo um momento do renascimento, um novo renascimento, né? Eu creio que, acho que na nossa história, houve dois períodos que eu considero excepcionais. Uma delas foi o Renascimento, né, onde uma série de ideias, conceitos foram quebrados, novos foram concebidos, né, e toda a humanidade, ela como se tivesse iluminado e flores que eram conhecimento começaram a ser cultivadas, né? Bom, a outra foi no fim do século, do fim do século XIX, né, para o começo do século XX, em que uma série de outras também descobertas na área da genética, na área da física e por aí, psicologia, psiquiatria, começaram a ser descobertas. Então, também propiciaram uma grande impulso na descoberta de novos remédios, tecnologias, etc., tudo mais, que impactaram profundamente o ser humano, a nossa sociedade. Mas há um problema nisso aí, tanto no Renascimento como nesse final do século XIX, início do século XX, nós vimos guerras terríveis. É o conhecimento quando ela aflora, quando nós temos acesso a esse conhecimento, e os governos e o povo não participam de forma ativa e responsável, elas podem gerar potencialmente catástrofes e crises imensas, né? Então, eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado com essa mensagem, tá bom? Primeiramente, eu gostaria do seguinte: o Brasil é referência hoje, e ela é referência hoje, tá? O Brasil, tanto na parte de engenharia genética, biologia molecular, como em outras áreas, ela é referência mundial, né? Nanotecnologia também nós estamos saindo, e o professor Nicoleles é o primeiro candidato brasileiro sério, talvez. Houve outros, né, César Lattes, houve outros escritores, né? Mas é um candidato seríssimo ao prêmio Nobel, né, pela sua contribuição no campo da neurociência, né? A neurociência não existia, já existia antes, muito antes do professor Nicoleles. Nicoleles, por sinal, ele conheceu o meu colega lá da Politécnica, na Universidade de Pensilvânia, onde ele começou a fazer seu pós-doutorado, onde ele estabeleceu as bases do trabalho que ele começou a fazer, tá? Então, eu acho que o ponto mais importante é que ele aparece na Science, na Scientific American, em qualquer outra revista de renome, né, tá certo? E com grande impacto, né, tá certo? E soma um montante de recursos estão sendo direcionados ao grupo professor Nicoleles, e ele está espalhando essas iniciativas ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Então, o ponto mais importante é que ele está aberto a contribuir com esse conhecimento que ele adquiriu para a comunidade científica, né? A toda a comunidade. Esse é um ponto muito importante. Ele está disposto a fazer. O principal objetivo de vida dele é fazer com que o resultado dele não seja só papel. Aquilo realmente vai
reverter de forma séria para a sociedade. E aí inclui o custo, né? Tá bom? Então, eu acho que aqui tem um ponto interessante, que em 2008, né, ele conseguiu fazer que um robô em Kyoto, né, fosse comandado à distância a partir do pensamento de um macaco da Universidade de Duke, né, nos Estados Unidos. Tá? Então isso acopla a neurociência com a atual tecnologia da comunicação. Né? Então é um negócio bem impressionante, mas vocês vão ver que isso, apesar de ser impactante, tá certo? Não é o ponto central. Quer dizer, isso aparece realmente na mídia, mas não é o ponto central realmente da pesquisa dele. Não é por isso que ele está sendo indicado ao Prêmio Nobel. Tá? Existe uma apresentação que eu poderia passar, mas pelo visto eu não vou ter muito tempo, então eu vou deixar de lado. Se eu tiver tempo eu passo. Em que ele explica exatamente onde que está o X, o ponto central da pesquisa dele, tá bom? Tá certo? E aí depois a gente volta, tá bom? Bom, o que nós estamos vivendo hoje? Um momento de transição de tudo aquilo que nós imaginávamos, mas estão se tornando realidade numa velocidade muito grande. Uma velocidade que nunca foi visto anteriormente em toda a história. Né? Então, isso vai desde a tecnologia da informação, até a nanotecnologia, até a biologia molecular, neurociência, por isso que eu falo, uma revolução científica, de uma revolução científica cultural de porte desse tamanho, tá certo? Só foi visto realmente no Renascimento. Né? Tá bom? Então, por exemplo, na ficção científica, presente nos livros, revistas, mangás e tela de cinema, estamos passando para a realidade, e a realidade está, inclusive, superando essas previsões da imaginação. Né? E o que nós estamos produzindo nas universidades e centros de pesquisas estão indo para o mercado numa velocidade também estonteante, nunca antes vista. Tá bom? Então, vocês viram algumas na ficção científica, isso é comum para algumas pessoas aqui, algumas pessoas nem tinham nascido, né? Em 68, ou 2001, Odisseia no Espaço, né? Eu coloco que aqui o ponto interessante é a interface do homem-máquina daquele astronauta com o computador HAL, que era dotado de capacidade de inteligência artificial. Né? Há vários conceitos mostrados por Stanley Kubrick, tá? que só foram implementados pelo programa NASA, tá certo? Estamos falando de 68, depois da década de 70, né? Tá certo? Bom, Robocop, vocês podem pensar que estou já abusando, tá certo? 87, mas de certa forma, apesar de ser um filme que não tem nenhuma pretensão a ser ciência, ela mostra um ponto interessante, a simbiose entre o homem e máquina, tá certo? Tá. Eu não coloquei, por motivos óbvios, tá certo, uma cena do filme do Borg, do Jornada nas Estrelas, tá certo? Mas essa figura ilustra muito bem esse ponto, tá bom? Então, quer dizer, há realmente um potencial de nós utilizarmos uma parte mais importante do homem, talvez, tá certo, que é o cérebro humano, onde estão, talvez, a alma, tá certo? Talvez sim, talvez não, depende dos nossos conceitos religiosos, né? E com a parte motora, né? O Matrix é um outro filme, de 99, que relata também uma forma de comunicação intensa entre uma pessoa e um sistema computacional, né? Que para quem já viu o filme, fica bastante claro. 2002 é um outro filme que também mostra a tecnologia que na época eram bastante ousadas, mas poucos anos depois, talvez 1 ou 2 anos, já se tornou realidade. Né? Hoje a Microsoft já tem protótipos não, já vende no mercado sistemas que nós chamamos Microsoft Surface, né? Que fazem exatamente isso. Tá? O seu iPhone e vários computadores da HP também já tem esse tipo
de tela sensível a multitoque, tá bom? Então, e essa parte de interface gestual, né, é um dos pontos interessantes da interface homem-máquina. Né? Há outros pontos muito interessantes no Minority Report que merecem atenção por parte de vocês. Né? Tá bom? E esse aqui é um filme do anime de 89, né? É a revista da década de 80. O primeiro filme foi lançado em 95 e a DreamWorks comprou os direitos para gerar uma versão 3D que vai ser lançado em talvez próximo ano. Né? Então, a ideia do Ghost in Shell eu considero a parte mais ousada de todas, porque ela mostra o interrelacionamento dos diversos seres humanos através de implantes, formando uma comunidade global altamente interconectada. Né? E mais que isso, quem já viu esse filme, tem um filme, né? Mas também tem as revistas mangá e também tem os filmes que você pode pegar da internet, né? Comprar da internet, né? Deixa bem claro, né? Vocês vão ver que há várias pessoas que têm implantes cibernéticos, tá certo? E exoesqueletos também, tá? Isso tudo altamente interconectado. O que uma pessoa vê, a outra pessoa também consegue ver e sentir. Tá? Bom, o que então, saindo desse campo da imaginação, o que nós temos? O que nós temos é algumas coisas que o Wagner já mostrou, né? Tá certo? Então, eu vou mostrar um dos resultados de um projeto, tá? Da União Europeia, um projeto muito sério, começou em 2002, né? Esse projeto, então, aqui, desse centro, né, nórdico, né, era de fazer uma interface, né, com um cérebro computador, tá certo, que controlava, inclusive, uma cadeira de rodas. Né. Então, há várias etapas, né. Então, essa foi a primeira etapa em 2003, em que então essa touca, né, com vários pontos para detecção de sinais EEG, eram utilizados para você digitar, para você formar sentenças, tá certo, para poder se comunicar, né, rapidamente. Isso em 2003. Né. Em 2004, eles também correlacionavam esses resultados com resultados obtidos através de equipamentos mais sofisticados, como magnetoencefalograma, né? Para entender com profundidade o que acontecia lá dentro do cérebro humano. Porque, veja só, o que nós temos aqui é um capacete que vê apenas a parte externa do que estava ocorrendo lá dentro. Lá dentro são diversos processos mentais. Imagina que aqui, essa sala, é justamente o nosso cérebro. Tá? Então, vocês são os neurônios. Né? Então, todos vocês, imagine que todos vocês estivessem falando ao mesmo tempo. Né? Eu iria ouvir uma somatória de ruídos que poderia representar alguma coisa ou não. Tá certo? Então, esse que é um grande problema. Tá certo? Quando nós captamos sinais aqui fora, tá certo? Ou mesmo colocando um chip implantado aqui dentro, como nós não temos condições de colocar um chip em cada um de vocês, ou cada uma da enorme quantidade de neurônios, nós não temos como saber o que está acontecendo individualmente, tá certo? Nós temos que obter sinais, informações parciais, tá bom? Bom, então, o que acontece? De fato, com esse capacete eu consigo ler pensamentos? Não. Isso não é um fato, né? Tá certo? Então, nós somos capazes de realmente, com esse capacete, de obtermos sinais dos neurônios individuais? Claro que não, tá certo? São a somatória de sinais que nós obtemos, né? Vamos correlacionar através desse equipamento com atividades, tá, neuronais internas do cérebro, tá bom? Depois disso, para que tudo isso aí? Para um melhor entendimento dos processos mentais. E aí entra o professor Nicoleles, tá? Depois eu falo disso aí. Tá? Então aqui
temos então já uma primeira aplicação da touca para você fazer uma movimentação de uma cadeira de rodas, tá certo? E que você também tem aqui, tá certo? Um sistema que nós chamamos háptico para você, a pessoa sentir que movimentou. Isso é muito útil para cirurgias à distância, né? Imagine que você vai daqui controlar um utensílio cirúrgico lá na outra ponta, né? Como eu não estou sentindo o que está acontecendo, eu posso, né, fazer um corte muito profundo, né? Tá certo? Então, é muito interessante esse ponto háptico, né? Bom, isso aqui, então, é um resultado de 2006 da União Europeia, um projeto chamado MAIA, tá certo? Nós já estamos agora numa outra fase dos projetos da União Europeia, eles estão com certeza muito mais avançados. Aí eu falo, isso é a União Europeia, e o que acontece com o resto do mundo? O Japão, a Ásia está atrás, os Estados Unidos, como é que estão? Os Estados Unidos estão super avançados, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Principalmente através do MIT, mas nas aplicações principalmente militares, né? Tá certo? Então, grande da parte das aplicações das roupas vestíveis e tudo mais, certo? São movimentados pelo setor militar, né? O que tem na indústria? Será que a indústria está tão atrás? Bom, a Toyota já fez o seu primeiro protótipo, né? Que deve sair no mercado algum dia, tá certo? Espero que seja rápido, né? Que nós temos uma cadeira de rodas controladas com um capacete semelhante, né? Tá certo? Nós temos o Honda, né? Que nós temos uma pessoa que controla um robô com características humanoides, né? Que é o Azibo. Onde é que está o ponto importante dessa questão? Uma pessoa aqui pode estar completamente desabilitada. Então, o que acontece? Mas o seu cérebro continua ativo, ele com toda a sua esplendor, né? Ele pode, então, controlar esse robô, né? Agora, se nós tivermos... É um caminho que vai daqui para cá. Se nós colocarmos sensores aqui dentro, para que ele possa sentir o mundo, calor, temperatura, coisa assim, tá certo? E pudermos trazer de volta, através de sistemas ápticos ou não, nós vamos ter outras coisas. É como reviver de um outro lado, sem ter que entrar no Robocop e tirar o cérebro daqui e colocar aqui. Tudo bem? Que seria muito extremo, né? Tá certo? Então aqui então nós temos a interface do Honda, tá certo? E que eles estão realmente bastante avançados. O objetivo deles é realmente o desenvolvimento de robôs para fins assistivos e principalmente robôs domésticos, tá? Eles preveem que nós vamos ter em cerca de 10 anos, ou até 20 anos, cerca de 10 robôs para cada habitante do próprio planeta, tá? Altamente interconectados. Então, vocês podem sentir o potencial do mercado, não? É claro que são robôs de diversas características, não? Bom, temos então a interface... Temos algumas abreviaturas para que vocês não se enganem, tá bom? Bom, interface que nós chamamos MMI, a sigla MMI que nós chamamos é Man Machine Interface, ou Interaction, dependendo da referência, né? Muitas vezes é utilizado Interaction. Então, a interface ou interação homem-máquina, tá? Não é homem, não. É homem-máquina. Homem sem referência ao sexo, não? E nós temos então, quando a interação é mais direta com o computador, a interface então é HCI, Human Computer Interface, ou Interaction, que seria a interface humano-computador, tá? Como a maioria das máquinas hoje já possuem computador como elemento de entrada, é claro que o EMI e o HCI se tornam muito próximos. Só que aqui a aplicação é bastante voltada a serviços que o computador me fornece, principalmente acesso à internet. Tudo bem? O BCI, que seria o Brain Computer Interface, interface cérebro com computador, que está mais interessado no acoplamento do computador com aqueles sinais que vêm ou que são oriundos dos
das atividades neuronais, não das atividades musculares. Tudo bem? Vamos deixar isso bem claro, tá? Tá certo? Bom, só que, é claro, isso é o que muitos autores consideram, mas dá para se abrir um pouco mais. Né? Brain Machine Interface seria interface cérebro-máquina. Né? Bom, nesse sentido, então, a palestra do Wagner, né? Utilizando o oculograma, pode ou não ser considerado interface BCI. Eu considero no sentido mais amplo. Tá? Bom, a tecnologia, então, o que é uma BCI? Eu gostaria que eu tivesse uma interface, por exemplo, lendo sinais de encefalograma, aqui colocados aqui dentro, próximos ao, tá certo? Internamente ou externamente, e que essa interface pudesse proporcionar espécie de controle para aplicações das mais diversas, desde jogos até movimentação da cadeira de rodas, até alguma outra finalidade. Né? Então, aqui nós temos então algumas aplicações de cadeira de rodas, né? Podemos próteses, acessibilidade através do computador para você comunicar com outras pessoas, controlar as funções da sua casa, você poder ouvir a música MP3 que você quer ouvir, não o que os parentes querem que você ouça, né? Isso é uma coisa muito chata, somente quando você está na UTI, depois o pessoal fica tocando aquelas músicas lá e eu já passei por isso, não é UTI, mas é chato você estar numa enfermaria e você não poder escolher a música, né? Tá certo? O pessoal bota a música que eles acham que está te agradando, só que não está me agradando, tá certo? Então, eu gostaria de eu pessoalmente escolher a música, não? Ou a temperatura mais adequada, a posição mais adequada. Então a acessibilidade é um ponto muito importante. A telemanipulação, que o Nicoleles está trabalhando e outras pessoas também, né? Realidade virtual. Realidade virtual é o que realmente pode ser um outro divisor de águas também na tecnologia. Uma pessoa que por algum motivo não possa sair do seu ambiente, tá certo? Ele pode ser, através de realidade virtual e outras tecnologias, navegar realmente de forma muito mais ampla. Tá? Jogos, é claro, uma questão, né? Só que o ideal não é o real. Né? O ideal seria você pensar no que você quiser. Você pode pensar em um monte de coisas. Você tem um sistema de detecção que não tenha erros de reconhecimento. Você quer água, tá certo? E você recebe comida ou cachaça, não sei. Né? Não é isso, né? E quando e onde você quiser, né? Que você possa transportar, tá certo? E você possa utilizá-lo quando você quiser, tá certo? Só que há uma série de problemas, né? Tem alguns problemas, por exemplo, fisiológicos. Não existe um sensor de pensamento. O que é um pensamento? Né? Os neurocientistas ainda estão pensando nessa questão do que é o pensamento, tá certo? Então, o que nós temos cidade de ruído, por exemplo, tá certo? Eu não vou entrar em todos os detalhes. O mundo real, então o que você acaba tendo? Na verdade, você acaba tendo o reconhecimento de um vocabulário muito limitado de pensamentos. Se é que assim a gente possa chamar pensamentos. Mas, por exemplo, quero água, liga a luz, não quero ligar a luz. Socorro, sim, tá? Coisa assim, tá? Acurácia limitada de reconhecimento, quer dizer que não dá para garantir que sempre ele vai funcionar. Tá? E terceiro, períodos limitados de controle e uso. Não vai estar lá 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tá? Tá? Como é que ele funciona? Tá? Nós temos um estado mental, seja lá o que quer dizer isso, né? Um estado mental. Nós temos um biosensor, também seja lá o que quer dizer isso, mas que vai ser capaz de captar alguma coisa relacionada com esse estado mental, né? Vai fornecer uma série de sinais elétricos, que nós ainda somos só capazes de fazer processamento
elétrico, tá certo? Outros paradigmas estão sendo reinventados, mas ainda é cedo, né? Então, um ou mais sinais, uma quantidade enorme de sinais elétricos, tá? Vamos passar por um pré-processamento para filtrar o que interessa e o que não interessa, detectar alguns padrões, tá? Interessantes para a gente, tá? Classificar, pós-processar e aí, então, realizar o controle, tá bom? Bom, nós temos, tá, um processo de feedback aqui, o de retroalimentação aqui, tá bom? Depois eu vou explicar, se tiver mais tempo. Bom, o que quer dizer estados mentais? Nós temos dois estados mentais, tipos, uma endógenas e outras são exógenas. Tá? O que são as endógenas? São as tarefas algumas tarefas mentais específicas ou tarefas que são condicionadas ou condicionadoras através do processo de biofeedback. Você pode, então, condicionar se o cérebro atuar de um certo jeito, tá bom? Para que ele gere sinais adequados a um certo tipo de estímulo. Onde é que vocês já viram isso? Vocês já viram isso nas experiências russas, não é isso? Pavlov, né? É Pavlov isso aí. Exógenas, tá? Então o que é? Exógenas é aqueles que são alimentados por estímulos externos para evocar uma resposta cerebral específica, tá? Eu estou passando um pouco rápido porque eu perdi um pouco de tempo no começo, né? Então, aqui são algumas o que você pode ter a nível das tarefas endógenas, tá? Algumas tarefas mentais específicas. O grande problema das endógenas é que seu cérebro, ela está sempre pensando em multitarefas, está pensando em muita coisa ao mesmo tempo, tá certo? Está passando a sua atenção para várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? Tá certo? A mais B igual a tanto, depende se você está pensando no livro, no referência, estou com fome, etc. E eventualmente em muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, tá bom? Então é muito difícil você determinar exatamente como determinar um padrão que signifique que eu consiga descobrir que ele está pensando A mais B igual a tanto, tá certo? E coisas assim. Bom, tarefas condicionadoras, você faz o seguinte, tá certo? Você faz com que você, através de um processo de realimentação, olhando alguma coisa, etc., olhando o estímulo, etc., você começa a condicionar o seu cérebro para que ela atue ou age, responda de uma certa maneira. Então, o que nós chamamos esse tipo de tecnologia, de técnica de SCP, Slow Cortical Potential, tá bom? Exógenas, nós temos então algumas outras técnicas e uma delas que vocês vão ouvir mais seria o P300, tá? O P300 é um tipo particular de segundos, tá bom? Então, vamos rápido então. Então, como que a gente pode fazer a aquisição de sinais, tá? Então, de alguma forma, nós temos que fazer a medição da atividade neuronal. Então, nós podemos fazer por métodos diretos ou indiretos. Existe uma gama muito ampla de técnicas, tá certo? Que são mais caras ou menos caras, mais precisas e menos precisas para vocês poderem fazer essas aquisições, então, tá bom? Então, sinais elétricos, você pode, então, desde fazer uma medição de sinais EEG, isso data da década de 30, né? Sinais de 57, nós tivemos outras revoluções por aí e tal, mas nós podemos, então, colocar eletrodos dentro, né? Ou podemos fazer uma aquisição de informações fora, tá certo? Uma é mais invasiva, outra é menos invasiva, tá? A outra forma é que nós chamamos de Near Infrared, ou infravermelho próximo. Tá? Então, nós utilizamos luz, emissão de luz, e nós detectamos a luz, e com isso nós temos uma informação da atividade cerebral através do quê? Da medição da atividade sanguínea, tá bom? Então, e finalmente os invasivos, aquilo que a gente,
seriam os mais precisos, mas, por outro lado, elas não gostaríamos de utilizar gostaríamos de só usar em último caso, que nós vamos ter que realmente colocar dentro da cavidade craniana, né? Tá certo? Então, há várias pesquisas pelo mundo inteiro e o Brasil também vai estar entrando nisso, tá? EOG é o que foi explicado pelo Dr. Wagner, né? E que nós temos, então, a medição de sinais vindos da atividade da movimentação da retina, por exemplo, tá certo? E através de sensores colocados adequadamente, nós podemos então fazer verificar para qual direção que ele está olhando, tá? Então, aqui nós temos alguns eletrodos, como ele já mostrou, e uma aplicação típica é você teclar aqui numa tela de computador. O resultado disso é impressionante, chega a ser mais eficiente do que muitos programadores, como eu, por exemplo, que programa há 30 anos. Né? Eu sou muito lento para digitar. Né? Bom, se ele falou que era rústico o protótipo dele, então tem que ver como é rústico esse protótipo também, que está no estágio mais avançado. Vocês podem ver aqui, então, que é outro exemplo de um desenvolvimento em universidade. Olha só como é rústico. Tá certo? Então, onde que está a diferença do nosso EEG, capacete, e daqui? Hein, pessoal? Onde que está? Porque o que acontece? No BCI, usando capacete, você tem um potencial muito maior de captação desses estados mentais. Né? Agora, por outro lado, você tem que colocar uma quantidade muito maior de sensores, tem que colocar muito mais eletrônica, tem que fazer muito mais processamento da informação. Isso encarece. Esses sistemas aqui, como mostrado pelo Wagner, tendem a ser extremamente baratos. Tá? Uma pesquisa recente, de 2008, mostrou, tá certo, que esse sistema aqui que nós estamos desenvolvendo, tá, ele chega a ser superior em termos de desempenho ao utilizado com EEG, usando a técnica do P300, que depois a gente poderia discutir aqui com os médicos. Não? Tá? Então, é superior e é muito mais barato. Bom, o Wagner falou que é o seguinte, tem coisa no mercado. Realmente tem coisa no mercado já, baseadas em câmera. Então, por quê? Por que está montado em capacetes, tá certo? Porque a pessoa poderia colocar um computador na frente, colocar uma webcam, tá certo? Só que a pessoa teria que estar andando na cadeira de rodas junto com uma webcam na sua frente, com um notebook na frente dele, tá certo? Então, isso é uma forma, são várias formas que o pessoal está experimentando de tentar colocar um sistema emissor de luz infravermelho e uma câmera que ele possa rastrear a vista, tá? Olha só como que fica desajeitado. É possível? É possível, tá? Só que o custo também é maior. Agora, o que é interessante, que não foi dito pelo Wagner aqui, é que esse negócio aqui pode ter um tocador MP3 aqui, tá? Você pode colocar aqui um display para essa pessoa receber informações no display. Então, ela capta informações do olho, capta, e o display já está aqui. Tá? Então, isso tudo pode estar ligado já com o sistema celular. Tá bom? Então, desculpe ter passado um pouco do tempo. É que se vocês me deixassem, eu ia ficar 2 horas. Tá? Obrigada, doutor Sérgio.